Mas nós vimos, por exemplo, e tivemos esse exemplo recentemente, as greves de 2012 e de 2013 foram respondidas porque houve substituibilidade entre portos, ou seja, as cargas encontraram outros caminhos para chegar ao destino. Hoje em dia temos cada vez mais cadeias logísticas e as cadeias logísticas permitem encontrar soluções que não estão cativas a um determinado porto. Outro tema importante que a Autoridade da Concorrência faz saltar é a pouca capacidade ou pouco poder negocial dos clientes. Nós não achamos que seja bem assim e achamos que, em parte, um dos reflexos de que essa capacidade negocial existe e acaba por se refletir é que nós vemos que a maior parte dos operadores portuários não praticam preços máximos, ou seja, praticam preços diferenciados por clientes e não são os preços máximos. Ora, se os operadores tivessem uma capacidade negocial perfeitamente determinante, provavelmente estariam sempre encostados nas tarifas máximas. Mas há benchmarks internacionais, há comparação entre portos, muitos carregadores e armadores trabalham em vários portos e, portanto, isso acaba por constituir poder negocial. Um tema que também não queria deixar de comentar relativamente ao estudo tem a ver com a transparência da fatura portuária. Nós achamos, obviamente, que a fatura deve ser transparente, deve ser compreensível, deve ser compreendida e deve ser clara para os clientes. Mas não subscrevemos aquilo que nos parece haver no estudo, por vezes, que é uma tentação de fazer com que os preços sejam um somatório de custos. Ora, na maioria das indústrias, os preços não são somatórios de custos, são preços determinados pelo mercado, pela oferta, pela procura, também pelos custos, não é? E, portanto, nós achamos que é um tema que não devia ser consagrado tal como está no estudo. Enfim, depois nós desenvolvemos um bocadinho a diferença entre os contentores e os granéis, etc., mas não queria amassar-vos com isso. Sobre o pass-through, é um tema que é bastante pacífico para nós, ou seja, digamos, o nível de concorrência entre armadores, a nosso ver, garante nessa parte o passo para os clientes. Nós que somos agentes de navegação e que representamos os armadores sabemos o nível de concorrência em que trabalhamos, e é feroz, e é constante, e é permanente, e é por trocos. Enfim, podemos levantar aqui o tema do passo entre as administrações portuárias e os operadores portuários, ou seja, que do operador portuário passe para o armador, mas mesmo nisso eu acho que provavelmente existem formas de assegurar que isso aconteça. Por exemplo, via dos preços máximos, ou seja, com uma renegociação das concessões obrigue a uma baixa dos preços máximos na mesma medida, o que daria transparência para o mercado para saber que tem aquele valor para ir buscar. Um tema que vai ser importante na discussão das rendas das concessões é a discussão, digamos, do controle do mercado pelo operador portuário. Nós não achamos que o operador portuário controle, de facto, o mercado. Quer dizer, o operador portuário pode ir buscar o mercado, mas não controla o mercado. Por outro lado, concordamos que a redução das rendas variáveis é uma coisa boa para atrair mais tráfego para os terminais e mais competitividade para o setor marítimo. O objetivo de baixa de preços, o objetivo de baixa de prazo nas concessões é conflituante, o dinheiro só dá para um deles, nós achamos que deve ser a baixa de preços. E a política de prazos não pode estar desligada das realidades de Espanha e da Europa, como já foi aqui dito. Temos que defender o papel dos portos portugueses na competitividade da economia, e foi uma realidade que falei no início desta intervenção. Um ponto que o Miguel Gomes também falou foi, e é para nós talvez o aspecto mais negativo do estudo, é a comparação das rentabilidades dos operadores portugueses com a Espanha. Nós não achamos que se esteja a comparar a mesma coisa. E devia ser os operadores portugueses deviam ser comparados com operadores portuários espanhóis, com a Noatum em Bilbao, com a APM de Algeciras, etc. Portanto, a propósito das recomendações, e no fundo os estudos traduzem-se em recomendações, e portanto é importante olhar para elas. E eu diria que, ok, a recomendação, começo pela recomendação número 2, é uma recomendação
que no fundo tem a ver com o modelo de concessões e foi o tema mais falado aqui, também a Autoridade da Concorrência, o Dr. Paulo Gonçalves, quando interviu, disse que era provavelmente um dos temas mais polémicos e claramente nós temos reservas a esta recomendação número 2. Ou seja, por um lado, não podemos deixar de ver que aquilo que definimos como política de prazos de concessões em Portugal não pode deixar de ser visto à luz do que é feito em Espanha, na Europa e, portanto, noutros países, numa zona económica na qual nós nos inserimos. Não podemos deixar de ter isso em consideração para não ficarmos numa situação de desvantagem contra esses países e contra esses nossos concorrentes. E, por outro lado, embora consigamos perceber, digamos, a lógica de voltar a trazer as concessões ao mercado, ou seja, de garantir concorrência pelo mercado, também não deixa de ser verdade que o operador portuário, na fase final das concessões, tende a desinvestir. Portanto, há aqui um custo de oportunidade pelo facto de as concessões irem muito frequentemente ao mercado e pelo facto dos prazos serem demasiado curtos. O mesmo se aplica sobre os temas das rescisões antecipadas das concessões, ou seja, temos de garantir aqui um equilíbrio em que o prazo seja suficiente para, de alguma maneira, garantirmos o empenho, o entusiasmo e o investimento do operador portuário na sua concessão. E temos, provavelmente, de, por via regulatória, encontrar mecanismos diferentes de controle da qualidade da concessão e da sua atualidade também, não é? Relativamente à recomendação número 13, o modelo de rendas das administrações portuárias, portanto, concordamos, como não concordamos que o operador portuário controla a procura, também não concordamos com a ideia que é transmitida pelo estudo de que todo o risco deve passar para o operador portuário, embora concordamos que o operador portuário tem que ter risco. Quando concordamos com a redução das rendas variáveis, achamos que essa redução deve ser aplicada prioritariamente a redução dos preços das concessões e não a redução dos prazos, aliás, em coerência com o que dissemos no ponto anterior, e entendemos que é muito importante este tema da renegociação das concessões portuárias um pouco pelo país fora, para pôr um level playing field, ou seja, todos sabemos que as concessões portuárias nos vários portos nacionais têm condições muito diferentes e que tornam o ambiente de concorrência entre elas desfavoráveis a algumas e favoráveis a outras. Enfim, identificamos claramente com a recomendação número 1, o modelo de governação dos portos, já falámos, ou seja, a competitividade da economia, a competitividade do porto por oposição à maximização dos receitos. Também concordamos claramente com a recomendação número 4, ou seja, a liberalização do acesso aos mercados de serviços portuários. Portanto, parece-nos totalmente pacífico. Nós próprios agentes trabalhamos num mercado altamente competitivo. Temos a recomendação número 5, o passo de juros, já comentei anteriormente, ou seja, nós estamos relativamente tranquilos de que o passo é assegurado desde que as coisas sejam bem feitas. Há um ponto que, a nosso ver, há uma recomendação que não está lá e que devia estar. E isso é um ponto que frisamos, que é o tema da capacidade. Ou seja, não há nenhuma recomendação de endereçar o tema da capacidade dos portos. E, enfim, acho que quem trabalha nos vários portos nacionais tem a plena noção de que nós, depois destes anos em que assistimos a um enorme crescimento do movimento 20 milhões de toneladas, como diz o Pedro Galvão do CPC, nós precisamos de enfrentar o próximo passo. E o próximo passo já tem a ver com capacidade de infraestruturas, ou seja, Leixões precisa de menos 14, a Figueira da Foz está a chegar a uma situação em que também precisa de olhar para ela. Lisboa tem um problema dramático que não passa apenas pela resolução do tema do contrato coletivo de trabalho e da paz laboral, mas tem um tema de definição do ordenamento portuário, é a Trafaria, é o Barreiro, é a Margem Norte, é a renegociação do desconto, ou seja, Lisboa precisa de encontrar o seu caminho sem mais demora sob pena de desaparecer. Sines não pode parar de crescer para continuarmos a ter um ramo e além disso nós achamos que, enfim, não faltam os outros portos, porque se calhar o problema pode não ser tão agudo, mas também têm os seus desafios nesta natureza.
E digo, quer dizer, Portugal tem uma oportunidade muito grande ao nível portuário, porque quando nós olhamos para os principais operadores portuários mundiais, os 10 maiores, por exemplo, há muitos que não têm nenhum hub nesta região. E na sua própria lógica de concorrência global vão precisar de ter. Nós devíamos nos posicionar para isso. Um hub dá muita conectividade, dá serviços diretos. Se não houvesse um hub em Sines, nós não teríamos como país serviço direto para a maior parte do mundo, ou para grandes partes do mundo. E, portanto, isso é um fator muito, muito importante para a economia e eu acho que existe oportunidade de termos mais e devíamos lutar por ter mais. E este tema da capacidade, nós não entendemos como é que a ADC não o endereça em termos de recomendação, quando, enfim, não vou citar os itens todos do estudo em que ele é referido para justificar algumas questões.